Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, creia você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estamos juntos, mais uma vez, aqui no programa A Voz da Profecia. E que bom que você está aí para, mais uma vez, nós pensarmos um pouquinho na Palavra de Deus, ouvirmos as músicas tão abençoadas e inspiradoras do Quarteto Arautos do Rei e ainda teremos uma história de alguém que confiou no Senhor, confiou para valer e teve a sua vida transformada. E que Deus cada dia mais também transforme a sua vida, abençoe a sua casa e toda a sua família. Quero fazer um convite para você, interagir sempre conosco, com a equipe do programa A Voz da Profecia, por meio das nossas redes sociais. Durante o programa você vê aí as nossas redes na tela, entre em contato com a gente, dê suas opiniões, suas sugestões, faça seus comentários, porque o que você diz, a sua participação é muito bem-vinda para nós aqui em nosso programa. A gente vai ver hoje a história do Adonai, um jovem senhor que descobriu as verdades de Deus na sua palavra, se encantou por elas, mas percebeu que teria que renunciar a algumas coisas, fazer algumas mudanças no seu estilo de vida para viver em harmonia com o Senhor. Isso lhe trouxe algumas preocupações, no entanto, ele perseverou em fazer a vontade de Deus e não demorou para descobrir que quando nós confiamos e confiamos no Senhor para valer, Ele sempre faz muito mais do que nós podemos imaginar. E eu quero também abrir a Bíblia e pensar com você no segundo milagre realizado por Jesus Cristo, que está registrado no Evangelho de João. A cura de um garoto que estava enfermo, e Jesus o curou à distância, apenas pelo uso da sua palavra, porque a palavra de Deus tem poder. Fica com a gente, em 30 segundos a gente volta com o quarteto e com a história. Estamos juntos.
calma dessa hora eu venho te buscar, Senhor. Lá fora é tão frio, aqui eu sinto teu calor. A luz do teu Espírito, a glória do infinito me fazem bem. Prossigo caminhando à sombra do eterno que me sustém. Naquele dia eu quero estar em pé e face a face contemplar quem és. Quero cantar no coral dos redimidos, quero estar com os meus irmãos e amigos junto ao trono do grande Rei. Quero mostrar pro universo inteiro que só há um Deus verdadeiro e que só tu és Senhor. De coração aberto eu venho te pedir, Senhor. Eu venho te pedir, Senhor. Teu toque incomparável, profundo e restaurador. A luz do teu Espírito, a glória do infinito me fazem bem. Prossigo caminhando à sombra do eterno que me sustém. Naquele dia eu quero estar em pé e face a face contemplar quem és. Quero cantar no coral dos redimidos, quero estar com os meus irmãos e amigos junto ao trono do grande Rei. Quero mostrar pro universo inteiro que só há um Deus verdadeiro e que só tu és Senhor. Na calma dessa hora eu venho te adorar, Senhor. Bom, eu sempre tive como prioridade na minha vida um bom trabalho. Depois que eu casei, que eu tive filho, a prioridade então passou a ser a minha família. Então hoje na minha vida a prioridade é a família, é poder dar um sustento legal, é poder estar junto da minha família, poder viver momentos legais com a minha família, poder proporcionar momentos bons, agradáveis com a minha família. A minha família é a prioridade, é a base da minha vida. Eu sou fotógrafo já há quase 20 anos. Eu sou fotógrafo. Na cidadezinha que eu morava, no Paraná, no interior do Paraná, chamada Bandeirantes, tem uma empresa de formatura que era uma empresa muito grande lá. E eu conheci a fotografia nessa empresa, trabalhando, tendo cursos ali. E eu simplesmente me encantei com a fotografia. Me encantei e eu pensei, é isso que eu quero para mim. Eu quero ser fotógrafo.
E durante esses 20 anos eu me aprimorei nisso, eu corri atrás de aprender a fotografar, fazer um trabalho legal, poder entregar um trabalho legal para os meus clientes. Então me dediquei muito nesse período, esses quase 20 anos, para a fotografia. Como fotógrafo, o meu maior fluxo de trabalho era o fim de semana, sexta, sábado principalmente. Eram os eventos que eu fazia. No caso, eu trabalho muito com casamento. Então, assim, final de semana, casamento era sexta, sábado, 15 anos. Eu trabalhava também bastante com formaturas. Então, sexta e sábado era assim, era prioridade na minha vida para trabalhar. Eram os dias que eu já sabia que eu ia ter que trabalhar, na sexta e no sábado. Eu fiquei com bastante medo por conta de que era a única coisa que eu sabia fazer bem, era a fotografia. Eu fiquei com medo, mas por outro lado, a minha mulher sempre me apoiou muito. Minha mulher, assim, ela foi a base praticamente da minha conversão, né? E ela sempre me apoiou. Ela falou, olha, a gente diminui um gasto aqui, diminui um gasto ali, mas vai deixando de trabalhar no sábado. Vamos guardar, Deus vai prover, Deus não vai abandonar. Nós estamos fazendo a vontade dele e ele não tem como nos abandonar. E isso me fortalecia. Muita oração. E Deus, eu via que Deus estava conduzindo a minha vida. Eu sabendo que era errado trabalhar no sábado, sabendo que era errado esse trabalho no sábado, e era assim meio que começo de ano, e eu tinha assim a agenda para cumprir, eram compromissos firmados já com amigos próximos, mas eu me sentia muito mal de ter que ir trabalhar aos sábados. Eu me sentia muito mal. Eu saía daqui, eu já saía assim para baixo, eu falava, meu Deus, né, me perdoa. Eu sempre orava, me perdoa, eu quero mudar, e eu buscava mudar. E hoje assim, eu olho para trás e eu não me vejo mais trabalhando no sábado, sabe? O sábado para mim, para nós hoje, é completamente diferente. Eu não consigo me ver hoje trabalhando no sábado de novo. Eu via que Deus estava conduzindo a minha vida. Mas eu tinha sim muito medo, tanto que eu tinha sim muito medo de deixar de trabalhar. Tanto que o ano estava se estendendo, estava chegando lá para os últimos 5 meses do ano e várias pessoas me ligando para fechar data para o próximo ano. Mas eu já tinha colocado no meu coração que em tal dia de dezembro, que foi no dia 16 de dezembro, no dia 15 de dezembro foi o meu último dia de trabalho. E eu coloquei no meu coração, Senhor, esse é o meu último dia. E eu tenho um compromisso com o Senhor. Eu vou fazer a minha parte, eu vou guardar. E assim, eu tenho fé que o Senhor não vai me desamparar. O Senhor vai cuidar de mim. E foi o que eu fiz. Eu marquei a data. Com isso eu me senti mais aliviado ao ir trabalhar nos sábados, porque eu dizia assim, isso vai acabar. Eu já tenho a data para acabar. Então o Senhor sabe que eu estou indo, vou estar trabalhando no sábado, mas que no meu coração já tem a data certa para acabar. Dia 15 de dezembro é o meu último trabalho no sábado. Entreguei a minha vida a Deus com muita confiança, porque Deus pode fazer mais do que nós esperamos, né? Que o bom Deus continue abençoando a Adonai, toda a sua família, toda a sua casa, e que cada dia mais, amigo, você persevere em fazer a vontade do Senhor, confiando nele, porque assim mesmo, nosso Deus é maravilhoso, Ele não decepciona, Ele nunca deixa os seus filhinhos na mão. E eu quero aproveitar e fazer um convite para você. Estou aqui com o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz, nas minhas mãos. E esse DVD é um presente que a Escola Bíblica da Novo Tempo preparou para você. Aqui estão 15 temas bíblicos, todos eles baseados nos ensinos de Paulo. Se você pedir esse material, a gente vai mandar direto para o seu endereço e eu estou certo que vai ser uma bênção e uma luz de Deus na sua vida. Entre em contato conosco por meio das nossas redes sociais ou então através do telefone em horário comercial. Vamos agora para um pequeno intervalo, como sempre, com mensagens para você, enquanto você se ajeita aí no seu sofá, na sua poltrona,
porque daqui a pouquinho vou ter a alegria de abrir a palavra de Deus e compartilhar a mensagem do Senhor com você. Fica com a gente. Já voltamos, esse é o seu programa A Voz da Profecia. E tomara que nessa hora o bom Deus, por sua graça, nos abençoe ao abrirmos sua palavra e refletirmos na mensagem que Ele tem para nós. Mas antes de ler a Bíblia, que tal orarmos, pedindo a direção do Senhor? Vamos fazer isso juntos? Pai querido, nosso coração se volta a Ti nessa hora, Senhor, e nós te pedimos, fica conosco, abençoa-nos no estudo de Tua palavra, para que essa mensagem alcance o nosso coração e guie os nossos passos pelo caminho do Senhor, pelo caminho da vida. Nós te pedimos, Pai, no santo nome de Jesus. Amém. Hoje é dia de pensarmos no segundo milagre que foi realizado pelo Senhor Jesus Cristo, de acordo com o relato do Evangelho de João. Nós vimos no programa da semana anterior que João ele selecionou 7 milagres que foram realizados pelo Senhor Jesus Cristo. E João apresenta esses milagres como sendo sinais, ou seja, João via em cada milagre que Jesus fazia um sinal, um ensino, uma mensagem. Então, eu até disse no programa passado que dos 7 que ele registrou no seu evangelho, 5 são exclusivos do Evangelho de João. Então vamos ver hoje o segundo milagre, ou o segundo sinal realizado por Cristo. Está aqui Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 46. Vamos ler aí verso por verso e tentar entender bem a mensagem. Está escrito assim: Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Veja, o texto diz que Jesus foi de novo a Caná, na Galileia. Isso aqui aconteceu mais ou menos um ano depois da primeira visita dele à cidade de Caná, onde ele havia transformado a água em vinho. Então Jesus outra vez volta a esta cidade. E o texto diz que havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente lá em Cafarnaum. De Caná para Cafarnaum, a distância de aproximadamente 25 quilômetros. Enquanto a cidade de Caná ficava numa região montanhosa da Galileia, Cafarnaum ficava à beira-mar, à beira do mar da Galileia. Então, esse senhor, diz o texto, cujo filho estava doente, ele sai de Cafarnaum e vem até a região montanhosa da Galileia, vem até a cidade de Caná para pedir Jesus curar o seu filho. E aí o texto diz assim, olha, sim, que ele era um oficial do rei, no caso aqui era o rei Herodes Antipas, aquele terrível que prendeu João Batista e mandou executá-lo no cárcere. Esse homem era um oficial do rei Herodes. E ele, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. O filho daquele homem está enfermo, e era uma enfermidade grave. A Bíblia não diz qual era, no entanto, a situação era grave. O pai percebeu que o seu filho estava condenado à morte. E então ele sai de Cafarnaum e sobe e vai até Caná. Porque certamente ele ouviu dizer a respeito do poder de Jesus. E ele acreditou que o Senhor poderia realizar esse milagre. Então, movido por essa fé iniciante, sai da sua casa, da sua cidade e vai até Caná em busca do Senhor Jesus Cristo. Eu vejo aqui um pai desesperado, né? Buscando talvez seu último recurso na tentativa de salvar o seu filho. E olha, eu não sei se isso aconteceu com ele, mas quantas vezes acontece conosco? Nós estamos assim, exercendo nossa fé, querendo exercê-la, querendo vivê-la, mas quantas vezes lutamos contra a incredulidade também, não é? Você quer confiar, mas a incredulidade bate a porta. Eu fico pensando esse pai quando sai de Cafarnaum e vai até Caná,
Quem sabe ele vai seguindo, olhando para frente, na esperança de ver Jesus, mas ao mesmo tempo ele está olhando para trás e pensando assim: a qualquer hora virá um servo meu correndo atrás de mim e ele vai dizer assim para mim: olha, volta, seu filho morreu, não adianta mais. Quantas vezes acontece isso com a gente, não é? Estamos querendo olhar para Deus, olhar para frente, crer, mas ao mesmo tempo a gente dá umas olhadinhas para trás, descrendo. Essa luta contra a incredulidade acontece com todos nós. Mas a Bíblia diz que o homem foi. E aí ainda no verso 47 é dito, não é? Que ele rogou a Jesus para que descesse, ou seja, que fosse com ele a Cafarnaum para curar o seu filho que estava à morte. Verso 48, então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Se vocês não virem sinais e prodígios, se vocês não contemplarem milagres, de maneira nenhuma vocês vão crer. Veja que Jesus aqui não está falando diretamente ao homem, ou somente para aquele homem. Jesus está se referindo ali a todas as pessoas que estão próximas. Certamente alguns líderes religiosos incrédulos e que viviam perseguindo e criticando Jesus estavam ali também. Você observa que os verbos aqui estão no plural, né? Se porventura não virdes, de modo nenhum crereis. Então, por isso que eu digo, Jesus não estava se referindo apenas ao homem, ou somente àquele homem. E aí no verso 49, rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. O homem estava desesperado. E quando você tem um filho que está assim à beira da morte, um filho que está sofrendo, ora, você não pensa em outra coisa, não é? Senão em salvá-lo. O homem não se preocupou em entrar no mérito daquelas palavras de Jesus, ele apenas clamou em seu desespero e disse: Senhor, venha, Senhor, desce comigo, o meu filho está à beira da morte, eu deixei meu filho em casa para morrer, e eu saí de lá e corri, eu estou aqui, eu cheguei, eu estou pedindo ao Senhor, o Senhor está aqui comigo, vem comigo, Senhor, porque o meu filho, ele disse, está à beira da morte. Agora, o verso 50. Para mim, esse verso é o centro dessa mensagem. Está escrito assim: vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Oh, glória! Deus seja louvado. Jesus disse assim para aquele pai em desespero: vai, o teu filho vive. Jesus não fez aqui uma profecia. Jesus proferiu uma palavra de cura imediata, porque o Senhor tem poder para curar através da palavra, e mesmo que seja à distância. Vai, disse Jesus, o teu filho vive. Agora, quer ver lindo também? É quando João relata aqui a reação do pai. E eu penso que João escreveu essas palavras com muita alegria. Está escrito assim: o homem creu na palavra e partiu. O homem acreditou no milagre, mesmo sem ver. Isso aqui é fé. A genuína fé não precisa ver para crer. A genuína fé se apoia na palavra de Deus e obedece. Por isso que João diz assim: o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Oh, louvado seja o Senhor! Que exemplo maravilhoso para você, para mim, para nós todos, no sentido de que creiamos na palavra do Senhor, mesmo que nós não tenhamos visto milagres realizados por Deus e talvez nunca vejamos, que nós creiamos na palavra do Senhor e permaneçamos crendo. Então está escrito que o homem creu e partiu pela fé. E agora, no verso 51 está escrito assim: já ele dizia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Que coisa linda! Você se lembra que eu disse? Provavelmente ele saiu de Cafarnaum para Caná, olhando para trás, pensando que em algum momento um dos servos viria correndo atrás dele, dizendo assim: volta porque o seu filho morreu. Mas quando ele chegou a Caná e se encontrou com Jesus, Jesus disse assim: vai, teu filho vive. E agora, quando ele está indo pela fé, movido pela sua fé,
Ele, crendo na palavra do Senhor, está indo para casa encontrar-se com seu filho. O texto diz que vem ao encontro dele os seus servos, e os seus servos dizem assim: olha, seu filho vive. Nós lhe temos uma boa notícia, o seu filho está curado. Deus honra a fé. Eu posso dizer assim, a fé honra a Deus, e Deus honra a fé. Sabe, fé é crer naquilo que a gente não vê, e a recompensa da fé é ver o que a gente crê. Louvado seja o Senhor. Este homem creu, acreditou na palavra de Deus. Movido por sua fé, ele voltou para sua casa sem questionar. E aí a boa notícia ele recebe quando ainda está a caminho. E olha só, verso 52, então indagou deles, ou seja, o pai perguntou aos servos. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. E a informação que ele recebeu, ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. E João diz assim, com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Que coisa tremenda, hein? Oh, que linda essa história. Eu sou encantado com esse texto bíblico, com este sinal, com este milagre, com esta obra grandiosa operada pelo nosso bendito Salvador. O pai pergunta aos seus empregados, aos seus servos, que hora foi que meu filho melhorou? E os servos dizem assim, ora, ontem, a hora 7ª. Hora 7ª para os judeus corresponde a nós 1h da tarde. E o texto diz que foi precisamente aquela hora em que Jesus proferiu as palavras, vai, teu filho vive. Na hora em que Jesus proferiu as palavras de cura, o garoto lá em Cafarnaum foi curado milagrosamente pelo Senhor. E é evidente que essa confirmação fortaleceu ainda mais a fé daquele pai, daquele homem. Por isso está escrito assim, e creu ele e toda a sua casa. E você me dirá, mas ele já não havia crido? Quando ele sai de casa e vai até Caná em busca de Jesus, ele já não está revelando fé? Sim, claro que está. Mas é uma fé que está no seu início. É uma fé ainda iniciante. Sabe por quê? A questão é que a fé é dinâmica. A fé ela não é estática. A fé ela pode crescer, ela pode e deve se desenvolver. Aquele homem, quando sai de Cafarnaum para Caná, é claro que ele já está revelando fé, confiança, nos relatos que ele ouviu quanto ao poder de Jesus. Quando aquele homem chega e se encontra com Cristo e diz assim, Senhor, vem comigo. Ele acreditava que se Jesus tocasse no seu garoto, o garoto seria curado. Estava exercendo fé? Claro que sim. Mas, quando ele ouve Jesus dizer, vai, teu filho vive, e movido pela fé, ele parte crendo no milagre, então ele revela uma fé ainda mais amadurecida, mais aprofundada, ou a sua fé está se fortalecendo. E aí, quando ele confirma que o garoto foi curado precisamente na hora em que Jesus proferiu as palavras, teu filho vive, então a sua fé, sendo confirmada pela providência de Deus, torna-se ainda mais forte. E é assim mesmo. Quando a gente vai vivendo, e vivendo com Deus, e passando diferentes momentos com Deus, e a gente vai percebendo as confirmações de Deus em nossa vida, isto vai nos fortalecendo, nos aprofundando e nos aproximando ainda mais do nosso Senhor, tornando você e eu crentes mais maduros e seguros em nosso maravilhoso Deus. Creu ele, está escrito, e toda a sua casa. Aqui eu vejo algo maravilhoso também. Sabe o que é? A fé é Deus agindo em nós. E o testemunhar para os outros a respeito de Deus
é uma evidência de Deus agindo através de nós. Aqueles que têm uma fé robusta, profunda, amadurecida, eles expressam a fé por meio do testemunho, e esse testemunho de alguma forma é usado por Deus para que outras pessoas também sejam abençoadas. Aquele homem creu, ele acreditou e ele certamente testemunhou para a sua família, e o texto diz que toda a sua casa também confiou, aceitou que Jesus era o Messias, que Jesus era, é e para sempre será o Filho de Deus. Eu posso dizer para você que o testemunhar de Deus para os outros é o transbordar da fé. Compreende? Pela sua fé, Deus está agindo, isso é evidência de que Deus está agindo em você. Quando você testemunha, isto é um sinal de que Deus está agindo através de você, porque a sua fé está transbordando e está abençoando outras pessoas. Bom, e para concluir a leitura no verso 54, está escrito assim: foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Quais são, então, os ensinos, as mensagens que a gente aprende com esse milagre? Porque você se lembra que João diz que cada milagre é um sinal. Eu posso dizer que, através desse sinal, nós aprendemos que Jesus é Deus. Essa, inclusive, é a mensagem que permeia todos os sinais, todos os milagres realizados por Jesus. O propósito de João é mostrar que Jesus é Deus, Ele é o Messias, Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus. Jesus é Deus entre nós, é o Emanuel. Você se lembra que no primeiro milagre, no qual nós meditamos outro dia, Jesus transforma os elementos, Jesus transformou a água em vinho. Agora, nesse milagre, Jesus, ele tem o poder de curar à distância, somente pela sua palavra. E, aliás, esse não foi o único milagre relatado nos evangelhos, onde Jesus cura pela palavra e cura à distância, cura sem mesmo tocar nas pessoas. Você se lembra que nos evangelhos está escrito que Jesus curou 10 leprosos, curou também a filha de uma mulher fenícia, uma mulher estrangeira que não estava presente ali no momento do milagre. Jesus curou também o servo de um centurião. A grande mensagem é essa: a verdadeira fé, ela não precisa ver para crer. Jesus é Deus, é a primeira mensagem. A outra mensagem é essa: a verdadeira fé não precisa ver para crer. Essa, inclusive, é uma das principais ênfases do Evangelho de João. Lembra da história de Tomé, um dos discípulos de Cristo? Está escrito que Tomé não estava presente quando Jesus apareceu ali depois da ressurreição, no domingo da ressurreição, a tardezinha do domingo da ressurreição, quando os discípulos estavam reunidos, ainda meio assustados, meio confusos, já tinham ouvido relatos de que Jesus havia ressuscitado, mas havia ainda uma certa apreensão, um certo temor, muitos questionamentos. E eles estavam ali reunidos quando de repente Jesus aparece no meio deles. Tomé não estava nesse primeiro momento quando Jesus apareceu entre os discípulos. No entanto, 8 dias depois, isso está registrado aqui no Evangelho de João, capítulo 20, Jesus outra vez se coloca no meio dos discípulos, agora Tomé está no meio deles. Então, assim que Jesus chega, cumprimenta os discípulos, ele olha Tomé e diz assim: Tomé, vem aqui, coloca seu dedo, coloca sua mão aqui nas minhas marcas, nas minhas feridas, nas minhas cicatrizes, toca aqui nas minhas mãos e no meu lado. E Jesus disse assim: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. E quando Tomé viu Jesus, tocou em Cristo, e percebeu que verdadeiramente ele era o Cristo ressuscitado e glorificado, então Tomé disse assim: Senhor meu e Deus meu. Palavras muito bonitas, não é? Uma declaração bonita de reconhecimento, no sentido de que Jesus era o seu Deus. Mas Jesus disse assim: Tomé, porque você me viu, você acreditou, bem-aventurados que não viram e creram. Mais felizes, disse Jesus, são aqueles que não viram, porém creram. Mais amadurecidos, eu poderia dizer, na experiência cristã,
são aqueles que creem mesmo sem ver. Por isso Jesus diz, bem-aventurados aqueles que não viram, porém creram. É interessante quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que muitos judeus, especialmente na região da Judéia, lá onde estava Jerusalém, e destacam-se entre esses os líderes religiosos, muitos judeus líderes viram os milagres realizados pelo Senhor, porém, a despeito de terem visto, eles não creram e decidiram matá-lo. Quando a gente pensa nos judeus da região da Galileia, muitos deles creram no Senhor, mas eles precisavam ver para crer. Foi por isso que Jesus disse, né? Porque vocês veem, vocês creem, eles precisavam ver para crer. Você sabe que tem gente que é assim até hoje? Tem gente que só crê no Senhor, só crê verdadeiramente na sua palavra, se vê milagre. Eles precisam o tempo todo de contemplarem atos sobrenaturais de Deus para lhes fortalecer a fé. E será que essa fé que se baseia ou que se apoia somente em milagres é uma fé genuína? Eu penso que não. Acho que é uma fé muito rasteira, muito rasa, muito superficial. Deus quer nos levar para uma experiência mais profunda com Ele. Eu gosto de dizer que o que amadurece, o que confirma, sela a verdadeira fé, não é você receber respostas imediatas às suas orações, mas é você continuar crendo mesmo quando você não tem a resposta que gostaria de Deus. Você compreende isso? Vou repetir. O que sela, confirma a genuína fé é quando você, mesmo sem ter resposta, você continua crendo no Senhor. Mesmo sem ter a resposta que você desejava, você continua glorificando a Deus, colocando sua vida nas mãos dEle e andando com fidelidade nos seus caminhos. Receber respostas imediatas às nossas orações, isso é maravilhoso. E é claro que isso acontece. Já aconteceu comigo e provavelmente com você que esteja me assistindo agora. Porém, lembre-se disso. O que sela a verdadeira fé é quando eu não tenho a resposta que eu gostaria de ter, mas ainda assim eu continuo confiando que Deus é Deus. Isso é uma evidência de que a sua fé está centrada em Deus e não nas respostas de Deus. Venha a resposta que vier. Diga a Deus sim e responda na hora. Diga a Deus não e não responda nunca. Ou diga a Deus espere e responda depois. Mas independentemente da resposta de Deus, eu continuo crendo que Deus é Deus, porque a verdadeira fé está centrada em Deus e não nas suas respostas. Os galileus precisavam ver milagres para crerem. Que pena. Mas aqui entra o exemplo tão bonito desse homem, desse pai, que de acordo com as palavras de João, ele acreditou mesmo sem ver. E hoje você e eu, nós todos que vivemos em pleno século XXI, nós não temos Jesus entre nós, assim no sentido de que Jesus não está em pessoa entre nós, como esteve naqueles dias no passado. É claro que o Senhor está conosco, em especial através do Espírito Santo, o Consolador, aquele que age em nós e através de nós e aquele que está agindo no mundo. O Senhor está entre nós sim, mas não está em pessoa. Por isso hoje nós devemos crer na palavra do Senhor. Nós devemos crer no registro, nos testemunhos do Evangelho. Esse é o grande desafio para você, esse é o grande desafio para mim também. Eu penso que esse milagre, realizado por Jesus Cristo, é uma figura, é um símbolo da obra divina no homem. Sabe, muito mais do que cura física, para a gente ficar livre aí de dor nas costas, de dor de cabeça, de problema no joelho, ou mesmo de algo mais sério, tipo um câncer. Muito mais importante do que cura, no sentido das nossas necessidades físicas, é a cura espiritual que o Senhor quer realizar em nossa vida para nos livrar da enfermidade moral e espiritual do pecado. Porque o problema do homem é muito mais do que esses seus problemas físicos e materiais. Nosso problema é espiritual, nosso problema é moral. A nossa doença é muito mais grave. A Bíblia chama essa doença de pecado. E o pecado gera a morte. Então,
esse milagre realizado por Cristo é uma figura, é um símbolo daquilo que o Senhor pode realizar na sua e na minha vida, no sentido de nos curar espiritualmente e nos permitir viver não apenas 70, 80, 90 anos, mas nos permitir viver a eternidade, experimentarmos a vida eterna. Portanto, é uma cura espiritual. Lá em Efésios, no capítulo 2, no verso 1, está escrito assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Você compreende? De acordo com a palavra de Deus, nós não nascemos saudáveis espiritualmente falando, e nem mesmo doentes. De acordo com a palavra de Deus, nós nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós nascemos completamente alienados, separados de Deus. Por isso que está escrito, Ele nos deu vida, referindo-se a Cristo. Ou em outras versões diz assim, Ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Deus quer dar cura e vida para você e para mim. Mas como, você me dirá, pastor, a gente pode obter essa vida eterna que o Senhor nos oferece? Pois eu lhe digo, é da mesma forma que a bênção chegou para aquele garotinho, o filho do oficial do rei, essa bênção também chega para você e para mim. E eu leio esse texto apenas, João capítulo 5, verso 24. O Senhor Jesus diz assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É assim, quando você crê de todo o seu coração na palavra de Deus, quando você crê que Jesus é o Filho de Deus, se você aceitar isso, você então pela fé, como disse Jesus lá para Nicodemos no capítulo 3 de João, se você pela fé aceitar isso, então você vai ver, vai compreender o reino de Deus e mais que isso, você vai entrar nele. E assim você tem a vida eterna. Estas palavras são muito poderosas, não é? Repito, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, disse Jesus, tem a vida eterna. Não entra em juízo, ou seja, não entra em condenação, porque aquele que ouve e crê, disse Jesus, passou da morte para a vida. Oh, glória! Deus seja louvado por isso, não é? Quem ouve e crê na minha palavra tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Há um outro texto que eu gosto muito, que está lá em Efésios, capítulo 2, versos 4 e 5, onde Paulo diz assim, depois de dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Paulo diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. E ele diz assim, pela graça sois salvos. Bendita a graça do Senhor, que nos encontra em nossa enfermidade moral e espiritual, condenados à morte em decorrência do pecado, alienados, separados dele. Bendito seja o Senhor que nos encontra nessa condição e por sua bendita graça. Por causa da sua misericórdia, por causa do seu amor, então ele nos estende o direito e a oportunidade de termos uma nova vida. E todo aquele que nele crê de todo o seu coração não entra em juízo e em condenação, porque passou da morte para a vida. Deus abençoe você, que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor faça com que cada dia mais você creia na sua bendita palavra. E é hora de ouvir música aqui no programa A Voz da Profecia. E essa música cantada pelo Arautos do Rei tem como título Venham a mim. É assim mesmo, não é? Venham a mim. Ouça agora essa música, é um chamado de Deus para você, para que você possa se entregar a Ele, para que você possa crer nele e não duvidar. E se você crer na sua palavra, você será abençoado. Ouça a música.
A vida tem tristezas, temores e aflição, e nossos sonhos parecem em vão. Se estamos tão cansados, querendo desistir, o nosso mestre assim nos diz: venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti. Volta já para o lar, hoje venha a até cansar, parece ser assim quando vivemos sem ver o fim, mas ao sentirmos a firmeza da mão que nos conduz, não temer. Nós temos Jesus. Venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti. Volta já para o lar, e hoje venha a mim. Venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti. Volta já para o lar, e hoje venha a mim. Volta já para o lar, e hoje venha a Maravilhosa música, ótima mensagem. Todos nós passamos, não é? Por tristezas, por lutas, aflições. E como há sabedoria quando em meio aos nossos reveses da vida, nós corremos para o Senhor. É claro que a gente deve correr para Ele todo o tempo, mas você sabe, às vezes nós somos tão resistentes, tão incrédulos. O nosso coração é tão endurecido que nas horas boas, não raras vezes, nos esquecemos do Senhor. Mas de repente surgem os problemas, as tristezas e nos despertamos, no sentido de que precisamos de Deus. E aí nós corremos para Ele. E sabe o que Ele faz? Ele nunca vira as costas para nós. Muito pelo contrário, Ele sempre nos recebe.
Lembra do texto? Palavras clássicas do Senhor Jesus Cristo. Está lá em Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, disse Cristo, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque, diz Jesus, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venham, todos que estão cansados. E quem é que em algum momento da vida não se sente cansado, sobrecarregado? Qual de nós nunca se sentiu oprimido, vencido, derrotado pelas tristezas e durezas da vida? Por isso o convite de Jesus é para todos. Venham a mim todos. Todos vocês que eu sei estão cansados deste mundo de tanto sofrimento, de tantas perdas, tantas injustiças, tantas maldades. Você que está aí estressado, você que está muitas vezes aflito e angustiado, Jesus diz: vem a mim, eu vou dar alívio para você. Porque, diz Jesus, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você vai encontrar, diz Jesus, descanso para a sua alma. Hoje é o dia e essa é a hora. Eu quero convidar você para se entregar completamente ao Senhor Jesus Cristo. Renda-se a Deus nessa hora e diga assim: Senhor, eis-me aqui. Tu és o meu Salvador. Eu creio que o Senhor é o Cristo, é o Messias, é o Filho de Deus. Eu creio no Senhor. Ajuda-me, Senhor, aprofunda a minha fé. Desenvolve, Senhor, a minha fé. Amadurece, Senhor, a minha fé, para que eu creia cada vez mais no Senhor e que eu creia tanto no Senhor, ao ponto de assumir o Senhor diante da minha família, dos meus vizinhos, dos meus amigos, dos meus conhecidos que são crentes ou descrentes. Ajuda-me, Senhor, a assumir o Senhor na minha vida. Se você ainda não é batizado nas águas, como Jesus foi para nos dar o exemplo, eu apelo a você em nome do Senhor Jesus Cristo, peça o santo batismo. Porque o batismo é a confirmação exterior de que Deus está realizando uma obra interior na sua vida. O batismo é o seu testemunho público de que você crê que Jesus é o Filho de Deus e que você quer andar com Ele por toda a sua vida. Por isso eu convido você, procure uma igreja adventista do sétimo dia, vá lá, peça o santo batismo e eu tenho certeza que a igreja vai batizar você e receber você com carinho e você vai permanecer firme nos caminhos do Senhor, até que nosso Cristo bendito, esse que hoje vemos pela fé e nele cremos, nós o veremos com os nossos próprios olhos e com Ele estaremos para sempre. Deus abençoe você. Vamos orar. Pai querido, eu louvo o Teu nome, Senhor, por Tua palavra que é tão poderosa, porque quando nós cremos mesmo sem ver, o Senhor acaba nos confirmando, nos fortalecendo e nos abençoando. Eu peço, Senhor, que Tu cuides de todos os Teus filhinhos que agora oram comigo. Nós oramos agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Mais uma vez, bom ter a sua companhia. Fica com Deus, a gente se vê no próximo programa. Tchau.